Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui mais uma vez com mais um Vencedores e Perdedores, 27ª rodada. Já fizemos aí mais de 20 desse quadro, eu acho, né, Matheus? Obviamente estou aqui acompanhado do meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala Bruno, fala galera, é mais um quadro que nós estamos fazendo aqui do Vencedores e Perdedores, mais um vídeo. E estamos aqui falando sobre uma rodada cheia de polêmicas. Vamos ver quem entra nos vencedores, quem entra nos perdedores. Exatamente, aqui nosso quadro onde eu escolho 5 vencedores, o Matheus 5, eu escolho 5 perdedores, o Matheus 5, e a gente conversa, justifica, concorda ou discorda um do outro. Começaremos por Vamos começar pelos perdedores, porque tem um claro e óbvio perdedor, para a gente já tirar esse elefante da sala, vou trazer aqui o primeiro, que é a arbitragem do futebol brasileiro, que sai como a grande perdedora da rodada. O jogo Palmeiras e São Paulo foi bizarro o que aconteceu. O, o Ramon Abate Abel, que eu fiz uma brincadeira dele no último vídeo, vou fazer aqui de novo. O nome dele agora deveria ser Ramon Ajuda Abel, porque tá trilhando o caminho junto com o Abel Ferreira para o título do Palmeiras, pelo menos nessa rodada. O lance do pênalti é uma jogada em que o jogador do Palmeiras não entendi ainda o que ele tentou fazer, mas ele eu só acho que ele pega o jogador escorregou. do São Paulo. Mas dá um carrinho no cara do São Paulo, eu acho que É, ele escorregou. foi sem querer? Foi sem querer. Mas também é pênalti. Desse jeito também é pênalti. E o juiz não quis marcar. O VAR chamou, falando: ó, tem o choque, é claro. E ele simplesmente não quis marcar. A verdade é essa. Ele não quis marcar aquele pênalti, porque não tinha muita dúvida de que aquilo ali é falta. Se fosse no meio do campo, provavelmente ele daria aquela falta. Mas ali, na entrada da área, ele manteve a decisão de campo e o jogo seguiu. Teve outros lances polêmicos, apesar de a gente falar que o São Paulo não pode tomar uma virada do jeito que tomou para o Palmeiras dentro de casa, mas tudo ficou ofuscado porque a arbitragem, mais uma vez, tomou o protagonismo do jogo. Teve reclamação no jogo do Grêmio também, no lance de pênalti, que a bola bate na mão do Marlon. Teve polêmica no jogo de Vasco e Vitória, então, assim, vários jogos da rodada recheados de polêmica. Então, para já abrir o vídeo com o principal perdedor algum tempo do futebol brasileiro, temos vários, mas a arbitragem sempre é um deles. É sempre pauta, é sempre polêmica. Inclusive, vi a Edna postando o texto, falando que tem que respeitar a arbitragem, que eles não erram por querer. Bom, ninguém está falando que eles erram por querer, mas Eles erram muito. ah, eles erram muito e a postura que eles têm dentro de campo, de passar um ar meio arrogante, assim, isso incomoda muito. Eles têm, parece que a necessidade de serem os protagonistas do jogo em todo momento. E acho que isso passa mais raiva ainda para os jogadores, para quem está vendo o jogo. Bom, também coloquei aqui como perdedor para mim a CBF, justamente por esses motivos. Eh, assim, a gente tem polêmica de arbitragem toda rodada, mas nessa ultrapassou completamente os limites. Eu acho que, assim, o jogo Palmeiras e São Paulo é até difícil fazer qualquer análise, porque a amostra do jogo, como se a gente fosse aqui químicos olhando um tubo de ensaio, a amostra foi completamente contaminada por interferência externa, sabe? O Ramon Abate-Abel atrapalhou completamente aquela partida. Tudo que aconteceu naquele jogo, a partir do momento que ele cometeu os erros, foi contaminado pela atuação dele. É difícil até analisar qualquer coisa futebolisticamente falando que fica em terceiro ou quarto plano. Teve o pênalti óbvio não dado, tiveram lances de expulsão que não, o jogador não recebeu cartão vermelho. Você falou antes na rodada já tinha tido a questão do Grêmio, que também não foi pênalti, aquele lance do Marlon. Ele dá uma entrevista muito forte depois do jogo. Aí teve no horário seguinte, teve algum jogador que eu não me lembro quem, falando a mesma coisa: "Ó, o Marlon acabou de falar ontem o negócio, então eu não vou repetir, mas saiba que eu concordo com tudo que ele falou". Então, no final das contas, eu acho que quem perde é a CBF, quem perde é o Campeonato Brasileiro, porque a clareza do campeonato fica sendo contestada a cada jogo. A cada jogo criam-se mais discussões sobre como o campeonato não está sendo justo por causa disso, por causa daquilo, e a arbitragem está sempre envolvida. Eu acho que Ramon Abate-Abel, você falou, também poderia estar, tranquilamente na lista de perdedores, porque inclusive estava.
eu acho que eu coloquei ele na rodada passada. Ele teve a oportunidade de apitar em menos de uma semana Flamengo e Cruzeiro, Palmeiras e São Paulo. Sabe, é um dos árbitros considerados top de linha aqui no Brasil, árbitro FIFA. E o cara consegue estragar esses 2 jogos em 2 rodadas consecutivas, sabe. Ele estragou os 2 jogos. Essa é a palavra que tem que ser usada e agora ele foi colocado na geladeira. A gente sabe também como que é essa questão, nunca sabe. Tem o Fica Jean-Pierre 2 que não semanas apita fora e depois jogo. volta. O Jean-Pierre não apita jogo da Série A há 2 anos, porque foi pra geladeira. Mas aí tem árbitro que vai, fica uma rodada de fora e volta. Então, no final das contas, nem isso é transparente na CBF e com certeza é um dos grandes perdedores. E aqui eu já trago o meu segundo perdedor, foi justamente São Paulo e Palmeiras. É porque o São Paulo, no final das contas, é o grande perdedor desse jogo, mas acho que a partida em si também é uma grande de uma perdedora, porque o que tinha tudo para ser, sabe, um jogaço, um 3-2 de virada num clássico, um jogo lendário, é completamente irrelevante, em frente a tudo que aconteceu nessas questões de arbitragem nessa partida. Então, para mim, a partida e os torcedores que assistiram esse jogo também são grandes perdedores. Sim, com certeza, porque você vai num jogo esperando que os times sejam o principal assunto, sejam o principal tema, e não foi o caso. Com relação ao São Paulo, como eu destaquei já no primeiro comentário, falando sobre a arbitragem, não dá para o São Paulo tomar uma virada dessa, jogando dentro de casa contra um rival. E com relação ao Palmeiras, concordo que é um perdedor, mas não para essa rodada, e sim para as próximas, porque eu acho que nem eu não acredito, e imagino que o Bruno também não, de que há má fé nos erros da arbitragem, de que eles erram intencionalmente pensando em beneficiar time A ou time B. E nessa rodada o Palmeiras foi beneficiado pela arbitragem, isso não há como negar esse fato. Então, foi uma choradeira tão grande de tanta gente que em algum momento, por essa pressão, eu vejo o Palmeiras sendo prejudicado nas próximas 2, 3 rodadas. Não, não sei, ele fica. Não, já teve um lance polêmico a favor do Palmeiras, não sei se esse aqui, que pode até ser favorável, eu vou tirar um pouco o pé, não vou me meter nessa polêmica. É, criou uma pressão muito grande para os árbitros que vão apitar os próximos jogos do Palmeiras, que está na briga pelo título. Diria até que é o favorito hoje para ser campeão brasileiro, mas é uma questão que vai circular os próximos jogos do Palmeiras. É, com certeza. O Palmeiras que já existia essa reclamação dos torcedores que o Palmeiras vinha sistematicamente sendo ajudado. Acho que já tiveram alguns pênaltis que não foram, que o Palmeiras acabou recebendo, né, foi favorecido e ganhou partidas por causa disso. Eh, Óbvio que não foram muitos jogos, sabe, o Palmeiras é líder porque o time é muito bom e ganha muito, só que a questão é que quando você tá lá na frente, você não precisa ajudar um time, muitas vezes para dar uma vantagem. 3 partidas ali que ele é beneficiado, já é a diferença do time estar no G4 e ser campeão, sabe, são 9 pontos. Para um time que é bom, isso é muita coisa. E aí já cria-se toda essa narrativa, eu concordo com você, não sou um teorista da conspiração que acha que o campeonato é comprado, mas a cada rodada que passa, e o Palmeiras sendo ajudado com grande frequência, criam-se argumentos para as pessoas que acreditam nisso. E com isso cria-se grande revolta popular, mais pressão na arbitragem. A gente tem um vídeo aqui no canal falando disso, a gente fez alguns meses atrás, justamente sobre o que tornava a arbitragem tão ruim. E um dos principais motivos é justamente que os árbitros entram em campo extremamente pressionados sempre, porque, sabe, o cara antes de entrar em campo ele já é vaiado por 40.000 pessoas no estádio. Todo mundo odeia a arbitragem no Brasil, todo torcedor, você pode reparar, quando os times geralmente nos perfis oficiais, nas redes sociais, eles postam um pouco antes do jogo quem vai ser a equipe de arbitragem. Você entra no comentário, vai ter sempre todos os torcedores lembrando de algum erro que esse cara cometeu contra o time dele e xingando ele. Então ele já entra sabendo que qualquer decisão que ele tomar num lance 50-50, ele vai vão falar que ele tá roubando para um lado ou para o outro. E agora com toda essa questão do Palmeiras, a tendência é que eles, na dúvida, sempre vão dar conta para não parecer que eles estão realmente ajudando. Então eu acho que é isso que vai acontecer também. É isso. Puxando aqui meu segundo perdedor, Samulino, que, assim, 22 milhões de euros.
Vai perder um gol cara a cara com o Ronaldo, e não é o Ronaldo Giovanelli, goleiro histórico do Corinthians, É o Fenômeno? é, hoje comentarista. Se fosse o Fenômeno também, o Fenômeno no lugar dele teria feito gol. No gol eu Hoje. não sei se teria defendido, hoje. 22 milhões de euros. Você perdeu o gol cara a cara com o Ronaldo. Assim, nós estamos falando do Everton também, do Cássio, do Flávio. É o Ronaldo, assim, com todo respeito, o Bahia passou a temporada inteira revezando goleiro e o melhor era sempre que estava no banco. Não pode perder esse gol. Não pode. Para quem custou o que custou, não pode. Ah, a gente falou do Samuelino também, eu acho que no Vencedores e Perdedores passado ou recentemente, e também estava nos perdedores, não porque ele é um jogador ruim, mas porque ele ainda não se pagou e a pressão é cada vez maior. E ele é um jogador que chegou com preço de protagonista e futebol de coadjuvante. Essa é a verdade. E hoje o Flamengo tem, do meio para frente, outros jogadores que são melhores do que ele, tem jogado melhor. Então ele vem perdendo espaço e perdendo oportunidades como essa que você falou, a tendência é a crítica ser cada vez maior. De novo, não acho que é um jogador ruim, mas também não vale os 22 milhões de euros que pagaram nele até agora. Talvez esteja na posição errada, tem muita gente falando que ele é mais um ala, mais um lateral do que um ponta. Pode ser que sim. Mas aí você pagou 22 milhões de euros no lateral esquerdo? No Brasil isso não faz sentido. Se for o Liverpool, tudo bem. O Flamengo não tem essa grana ainda. E aqui, Exato. só para fazer um a mais aqui, que além do Samulino, eu acho que um perdedor dessa partida é o Wallace Ian, que começou a carreira dele no profissional do Flamengo voando, surgiu um pouco antes ali da Copa do Mundo de Clubes, chegou fazendo gol, mostrando muita personalidade, jogador jovem, a torcida do Flamengo abraçou o menino, foi muito bem no Mundial de Clubes, sabe, fazendo gol sempre, indo para cima, não importava quem era o adversário, jogando bem. E aí teve a questão na Copa do Brasil, que ele até jogou bem o jogo contra o Atlético, perde o pênalti. Aí, somado à chegada de vários outros nomes no Flamengo ali, Carrascal, Samulino, para esse meio de campo na janela, ele perde espaço, coincide com a perda do pênalti que eu falei, então fica-se essa dúvida de se ele perdeu espaço porque ele foi mal no momento do pênalti contra o Atlético, ou se porque chegaram outros nomes, o Felipe Luiz fala que é porque a competição está alta, mas não se tem certeza. Ele fica sem jogar muito, poucos minutos. Aí na partida que ele entra contra o Bahia, jogo importante, com bastante tempo, ele faz uma cagada colossal e é expulso de uma forma estúpida, mostrando que psicologicamente, sabe, ainda é juvenil. Ele foi extremamente juvenil nesse jogo e agora a torcida que defendia ele, defendia mais minutos dele, também começa a ter gente olhando falando: "Ó, esse cara aí não dá, ele vai atrapalhar o time, é instável". Exato. E talvez um. É que não sei também como é a estrutura assim do entorno do jogador, mas se o Alacian tiver um amigo, ele vai chegar e falar para ele, cara, menos, menos. Baixa a bola, assim. Está começando a carreira, tem anos pela frente. Isso tá, e essa postura tá te queimando com as outras torcidas, agora com a própria torcida do Flamengo. Então, vamos dar um passinho para trás para ir depois ir ganhando mais espaço, recuperando confiança, porque ele tem uma marra assim que é injustificável pelo que ele tem de carreira até agora. Se fosse um jogador tipo, sei lá, o Arrascaeta com esse tipo de postura, mas beleza, o Arrascaeta é craque, ganhou tudo aqui no futebol brasileiro. Até daria para entender. Mas um cara que está começando agora, assim, não, não entra muito na minha cabeça isso. É o efeito Daverson, né, é aquela postura que a torcida gosta quando ganha. Se perde, ele é o primeiro culpado. Exato. Trazendo mais um perdedor aqui, o Mirassol, que nós nos acostumamos a colocar como nos vencedores, mas nas 3 últimas rodadas somou um ponto, foi ultrapassado pelo Botafogo, foi ultrapassado pelo Bahia, está na sexta colocação, o que pro Mirassol tá bom demais, olhando em visto que se imaginavam dele no começo do campeonato. Só que precisa de alguns ajustes. Perdeu para o Corinthians de 3-0, uma derrota dura. Então, coloquei o Mirassol aqui como um dos perdedores, mas fazendo a ressalva de que ainda é um grande campeonato.
Ah, com certeza, o Mirassol é o time que quebra expectativas, né. Todo mundo achando que ia brigar para não cair no começo. O time começa muito bem, ali figura no G4, as pessoas começam a achar que o time é bom, mas que em algum momento vai perder o gás, continua ganhando, e aí no momento que todo mundo aceita que o Mirassol realmente vai pra Libertadores, os caras começam a perder jogo. Então é aquele negócio que quando defendiam que podia ser um cavalo paraguaio, falavam que falta elenco, falta jogador para decidir jogo grande, mas eles estavam conseguindo, mesmo com jogadores de menor nome, mesmo com um elenco mais curto, estavam jogando muito bem, era um time muito organizado, os jogadores eram bons, não é só o esquema, os caras realmente eram bons, mas realmente estão numa sequência ruim. E é um teste também, né? Porque, assim, o time que quer brigar por Libertadores, ele não vai viver só de momentos bons. Também tem que ter essa casca de conseguir reverter momentos ruins. Os jogadores e o treinador, que também é muito jovem, Rafael Guanais. Então vamos ver como que eles respondem. Ainda acho que o Mirassol tem grande chance de ir para a Libertadores, mas definitivamente é o pior momento do time na temporada. Exato, uma oscilação que a gente vê times até tão à frente do Mirassol passando por ela. Vou chegar em um deles daqui a pouco. Bom, eu vou chegar agora, porque o próximo perdedor é Matheus Pereira, que deu dó de assistir Matheus Pereira jogar Cruzeiro Esporte no Mineirão, como só ele, o segundo tempo inteiro, jogou futebol. Sabe assim, jogador de nível absurdo, melhor camisa 10 do futebol brasileiro, melhor jogador da função dele. E assim, cara, o segundo tempo, igual eu falei, deu pena. Ele pegava a bola, driblava dois, saía correndo, aí encontrava um companheiro em excelente posição, o cara perdia a bola. Aí o jogador fazia cagada, perdia a bola, Matheus Pereira voltava correndo, apertava a marcação, dava carrinho, recuperava a bola, voltava até a linha do zagueiro, pegava a bola, fazia uma tabela, driblava dois, encontrava outro jogador bem posicionado, o cara fazia cagada e perdia a bola. Então, assim, o Cruzeiro jogou talvez um dos melhores jogos da temporada até os 30, 40 minutos. Podia estar tranquilamente 3-0 contra o Sport ali naquele ponto, duas bolas na trave, outras chances perdidas empilhadas. E aí, num momento de desatenção, o time toma 1-0. Depois disso, parece que até o final do primeiro tempo o time dorme. Tem mais outras duas oportunidades de esporte fazer gol ali, que podia ter terminado o primeiro tempo com 2 ou 3-0. E aí volta para o segundo tempo, consegue um gol no comecinho, numa jogada do Matheus Pereira para o Gabi. Parece que o Cruzeiro vai embalar e vai conseguir emendar o segundo gol, mas o time para completamente e fica ali Matheus Pereira contra 20, sabe. Então, para mim, ele é o perdedor. E você vê a cara dele quando ele recebe o prêmio de jogador da partida, ele tá completamente puto. Provavelmente com o time dele que simplesmente não quis ajudar. Ele achou que ele estava em 2023 de novo, porque ele jogava sozinho. Flashbacks de guerra. Eu coloquei o Cruzeiro como um perdedor também, e concordo com você que o Matheus Pereira não foi ajudado pelos companheiros no jogo contra o Sport, mas eu preferi destacar o time como um todo, porque, assim como o Mirassol, o Cruzeiro vem 3 jogos sem vitória, e você até poderia falar: "Não, o Vasco no Rio de Janeiro, no São Januário, por mais que a fase do Vasco seja horrível há uns 15 anos, dito pelo próprio treinador do Vasco, no momento que a torcida foi cobrar os jogadores um pouco antes na temporada, o Vasco ainda é um time grande no futebol brasileiro e merece respeito, assim, principalmente quando você joga com ele fora de casa. É, tem uma torcida muito grande, uma torcida muito fanática, então pode fazer a diferença. Então não vejo como um resultado anormal. Assim, você perder para o Vasco fora de casa, não acho que foi um resultado anormal. O empate com o Flamengo no Maracanã também não. Inclusive, achei um resultado bom, porque, dado que foi o jogo, o Cruzeiro teve um jogador a menos na reta final, conseguiu empatar, beleza. Só que nesse jogo, não tinha desculpa. Era o esporte, dentro de casa. O Flamengo tinha perdido um pouco antes. O Palmeiras também venceu o seu jogo antes do Cruzeiro entrar em campo. Então ele sabia exatamente o que seus adversários tinham feito na briga pelo título brasileiro. E o Cruzeiro vai lá e empata com o esporte em casa e, quando muito, perde perder a partida no final do jogo. O esporte teve uma ou duas chances boas para fazer o 2-1 e sair de Belo Horizonte com os 3 pontos. Não conseguiu fazer porque é o esporte. O time do esporte não é bom. Mas ainda assim conseguiu empatar com o Cruzeiro no Mineirão.
E aquele negócio, né, o Cruzeiro é disparado o melhor aproveitamento do campeonato contra times do G6. Assim, é discrepante, o Cruzeiro tem, eu vi a estatística hoje, eu não vou lembrar exato, mas se eu não me engano é tipo 86% de aproveitamento contra time do G6. O segundo colocado em aproveitamento, se eu não me engano, é o Flamengo com 60 e poucos, sabe, então o Cruzeiro é muito melhor do que todo mundo jogando contra times do G6. O problema é que saindo do G6, o Cruzeiro tem perdido muitos pontos. É normal você perder pontos em jogos contra time piores do que você. Quanto melhor você é, mais times piores do que você tem e mais vezes vai acontecer de você perder pontos para time que está abaixo da tabela. O Flamengo perdeu para Ceará, Flamengo perdeu para o Santos, Flamengo perdeu agora para o Bahia, que também está abaixo. O Cruzeiro, por exemplo, ganhou os dois jogos. O Palmeiras também já perdeu jogos. É aquela situação, são jogos bobos que é para garantir 3 pontos e não consegue. Mas no final das contas, é o que a gente fala do Palmeiras sempre. É o time que perde muito pouco ponto bobo. Nessa mesma ranking, o Palmeiras está em 10º ou 11º em aproveitamento contra o time do G6. Só que contra os times do Z4, por exemplo, o Palmeiras está lá em cima. Outra estatística que eu achei até curiosa desse mesmo gráfico é que o Santos está no é o quarto melhor aproveitamento contra o time do G6 e é o quarto melhor aproveitamento contra times do Z4. E onde é que o Santos está? O Santos está em 16º. Ou seja, é porque a maior parte do campeonato não é nem G4, nem Z4. É time de meio de tabela. E se você não consegue ganhar deles, você não vai brigar por coisa grande. O Cruzeiro não vai conseguir ser campeão se ficar perdendo ponto bobo toda rodada. Acontece perder um aqui, perder outro ali. Mas perder consistentemente te tira desse tipo de briga. Ou te É o coloca, né? Robin Igual o Hood, Santos que eu falei. é o Robin Hood do futebol brasileiro. Hoje é o grande Robin Hood do futebol brasileiro. Mas aqui trazendo mais um perdedor, Matheus. Rival do Cruzeiro, Atlético Mineiro, completamente amassado pelo Fluminense. Acho que assim, cara, o pior jogo do Atlético no ano, a gente parece que fala isso com grande frequência, mas verdade é que o São Paulo ele chegou para mudar os ares, já chegou tomando um amasso num clássico, mas tudo bem, calma, acabou de chegar, teve pouco tempo de treino, o Cruzeiro é muito bom, esse resultado esperado, concordo. Aí ele emenda uma sequência ali de 3 derrotas seguidas, sabe, começa críticas, aí o Atlético consegue classificar no milagre, na Sul-Americana, 1-0 com gol do Bernard no finalzinho, aí ganha uma partida contra o Mirassol no Campeonato Brasileiro, você vê 2 vitórias seguidas, sabe, o Mirassol que é um time bom, uma vitória, milagrosa numa Copa, parece que o ar tá mudando, no Atlético Mineiro, e aí ele emenda uma sequência péssima, perde mais jogos, mesmo quando ganhou o time não estava jogando bem, e agora parece que está piorando, sabe, a situação do Atlético. O Atlético é o pior time do segundo turno, é o lanterna da tabela do segundo turno. Então, assim, é porque a gente sempre fala isso, os times que estão disputando no Z4 lá embaixo são muito fracos. Essa é uma das piores temporadas de zona de rebaixamento. Mas o Atlético está a 4 pontos, sabe, caiu mais uma posição. O time não parece que tem solução. Os jogadores que são líderes desse elenco, Hulk, Arana, o Lianco, todos em péssima fase. Aí, Rony foi contratado a peso de ouro, tá mal. Mas pelo menos joga. O Júnior Santos nem jogar não joga. Dudu menos ainda. Assim, a situação no Atlético é caótica. O treinador que foi contratado para mudar as coisas não conseguiu. E o time, assim, tá brigando para não ser rebaixado. Essa é a grande verdade. Só não está na zona porque tem times piores. O que fala sobre o Atlético está sendo chovendo molhado, assim. Tudo que a gente fala parece que a gente já comentou em vídeos anteriores sobre a situação do time. Verdade. Quando o São Paulo ele chegou, a gente destacou que ele é um treinador 8 ou 80, e parece que ele está mais próximo do 8 nesse caso, porque e nem acho que é tanto culpa dele, assim, porque o time do Atlético O tem elenco é algumas ruim. peças desequilibrado, como você Mas destacou. Os principais jogadores não estão em boa fase, porque ali pode falar, em algumas outras peças falta talento, mas você tem um Hulk, você tem um Guilherme Arana, que foi lateral de seleção, você tem um Lianco, que chegou, tem pompa ali, pode ser um o bom próprio zagueiro do futebol Scarpa, brasileiro. Tem o melhor jogador de Scarpa, que foi campeonato eleito. brasileiro. Isso, exato. Mas esses caras não estão jogando bem. Essa é a verdade. E tendo um treinador tão intenso, tão temperamental como o Sampaoli,
a situação ficando cada vez mais complicada, para mim é questão de tempo até essa bomba estourar. Quem terá o rosto socado dessa vez? Se o preparador físico for querer um desafio, é o Hulk. Esse daí não soca não, tá maluco, escolhe alguém menor. Porra, tem que ser esperto também, ele é doido, mas ele é doido dentro de Mas campo, burro. fora de campo É ele não pode doido, ser burro. é doido, mas não é burro. Pô, eu não sei nem se o São Paulo alcança o rosto do Hulk, não, o São Paulo tem 1,60 m, não sei o tamanho do preparador É, físico dele. e Você tem mais tem algum perdedor aí? eu coloquei, só menção honrosa para o Juventude, que na briga por quem é o pior time, foi ultrapassado por Fortaleza, no confronto direto dentro de casa. Isso aí. Aqui já foram todos dos meus. Podemos passar para os vencedores? Bora. Quer puxar o primeiro? Cara, o entretenimento é um grande vencedor, porque querendo ou não, nós tivemos jogos e muitos gols, assim, sabe, teve um 3-0, teve 2 3-0, teve 4-3, teve o 3-2 que a gente já falou aqui das condições. Ah, cara, tem 3 3-0. Acabei de corrigindo a informação. Então, assim, rodada extremamente legal de se assistir. Cara, esse jogo Vasco e Vitória foi uma maluquice. O Vasco sempre entrega entretenimento. Essa é campeão do entretenimento. Todo jogo do Vasco é legal, se você não torcer para o Vasco. Dessa vez eles saíram com a vitória. Assim, quem ganha é quem assistiu esse jogo maluco de virada para um lado, virada para o outro, aí empate, aí é sofrimento, aí parece que um time vai ganhar, aí toma gol, aí empata de novo, vira, último minuto e emoção. Assim, os fãs que querem entretenimento são grandes vencedores nessa rodada. Ah, com certeza, né? Muitos gols, rodada muito agitada. O futebol brasileiro entregando a sua imprevisibilidade por mais uma vez. Puxando aqui o meu primeiro vencedor, que a gente comentou um pouquinho nos perdedores, é o Marlon, porque ele deu talvez a entrevista mais impactante das últimas rodadas aí no futebol brasileiro, que foi uma crítica bem dura depois de um jogo onde o juiz marcou um pênalti para o Bragantino na reta final, pênalti que ele teria cometido, né, com o chute, que ele tá com o braço assim, mas ele vai recolhendo, a bola pega no braço e o juiz marca o pênalti mesmo assim. Na minha visão, eu acho que não foi pênalti ali, porque ele estava recolhendo, mas assim, A bola, eu eu acho que entendo, sem o braço ia pegar no tronco dele, eu de entendo qualquer ter jeito. O polêmica braço tá no aqui, lance. ó. É que ele mexe o braço, né? Ele vai É porque tava fechando o aqui, ele braço. abaixa. Sim. Acho que talvez o movimento assim dele querer dar uma mudada na posição induziu o árbitro a marcar. Mas assim, acho que não foi pênalti, mas eu entendo ter discussão sobre esse lance. Só para deixar claro. Ele deu uma entrevista muito forte, que tudo que ele falou foi verdade. E assim, ele tem uma característica que, diferente de alguns jogadores de futebol, o Marlon ele tem uma oratória muito boa. Ele consegue se expressar muito bem. Então, ter um jogador desse tipo fazendo as críticas que ele fez, ele dá uma lucidez maior, dá um entendimento maior do que os jogadores sentem quando vem um lance tão polêmico assim acontecer. E o Grêmio, que vem de um jogo, assim, em rodadas anteriores, ter 3 pênaltis contra ele em um jogo só, que foi o Grenal. Se a gente for olhar para alguns anos antes, o Grêmio perde o Campeonato Brasileiro de 2023 num lance ali, que se a gente for ver um pênalti claríssimo num jogo contra o Corinthians, que daria o título para o Grêmio, e ele acabou perdendo. Foi ali numa reta final de campeonato, não foi na última rodada, mas ficou marcado esse lance também. Então, fica aquela bola de neve, e aí acabou que alguém do Grêmio estourou e resolveu chutar o balde. E essa pessoa foi o Marlon. Provavelmente vai ser punido, mas vai ser lembrado como um herói. É Acho que isso. essa é a questão. E realmente falou o que era necessário, talvez vai sofrer as consequências disso, mas torcemos para que as coisas melhorem. O sacrifício dele não será em vão. Exato. Eu vou trazer aqui mais um vencedor. Você falou que o Mirassol é um perdedor. O Corinthians não tem como não ser colocado como vencedor. Sabe?
3-0 no Mirassol, independente de qualquer coisa, é um resultado expressivo. Não tenho informação, mas talvez seja o máximo de gols que alguém fez contra o Mirassol nessa temporada, nesse campeonato pelo menos, que é uma das melhores defesas do campeonato, o Mirassol. E assim, o Corinthians não briga por nada nesse campeonato, essa é a grande verdade. É um time que de vez em quando até vai bem contra adversários muito fortes, mas entra completamente, em modo de hibernação contra times da parte de baixo da tabela. Tá olhando só para as competições ali da Copa do Brasil, mas uma vitóriazinha aqui e outra ali, mantém o time nessa posição confortável de pelo menos não correr o risco de chegar perto da zona de rebaixamento. É isso aí, Corinthians que vai levando essa reta final de Campeonato Brasileiro ali em banho-maria, ganha um jogo, poderia ali ter uma emoção, o time está muito instável o ano inteiro, que ali, se os times lá de baixo não tivessem tão ruins, poderia ter uma chance ali do Corinthians, ter que ficar esperto. Mas aí ganha do Mirassol, já chega na 12ª colocação, está ali o Ceará em décimo com um ponto a mais. Então ele se afasta um pouco da disputa ali lá de baixo, pensando um pouco mais na parte de cima da tabela, ali na primeira metade, pelo menos. Mas o foco principal do time está na Copa do Brasil, assim como o meu outro vencedor aqui, que você destacou, o Atlético como perdedor. Vou colocar aqui o Fluminense como um vencedor que ganhou com autoridade do Atlético. Zubeldia e Alegria tá mostrando serviço lá pelo lado do Fluminense. O São Paulo também foi assim, ele teve um início muito promissor, mas depois a reta final não foi tão boa. Só que nesse começo o Fluminense parece que está se acertando com o novo treinador. Já são 3 jogos, 2 vitórias e um empate. Um início promissor. Então coloco o Fluminense aqui nos vencedores. O Subeldia que inclusive passou o São Paulo na tabela, né. E ele também deve estar felizaço em casa por causa disso, depois de ser tão xingado. Tanto que falaram bem do Crespo, como ele era melhor, hoje o Zubeldia tá na frente do São Paulo na tabela. Então, com certeza triste ele não tá, conhecendo a personalidade dele. E outro Exato. treinador que foi um vencedor nessa rodada, Rogério Ceni. Finalmente ganhou do Flamengo, né. É a primeira? Eu lembro que ele não tinha ganhado, eu não sei se ele ganhou esse ano, mas eu acho que é Aqui, a ó, primeira. vou trazer os dados aqui, também está nos meus vencedores. O Rogério Ceni tinha 16 jogos contra o Flamengo. Nenhuma vitória, nenhum empate e 16 derrotas contra o Flamengo até esse jogo. Conseguiu ganhar, Isso é um mas absurdo. foi, mas foi daquele jeito também. Precisou ter É, jogador 2 expulso, expulsos no Flamengo, mas o ganhou. Samulino perdendo um gol cara a cara. Aí ganhou, passou o Mirassol na tabela. É É, tipo aquele atacante que está há 3 anos sem fazer um gol. Aí ele faz aquele lá chorado que bate, bate e rebate, manda pro rebate. gol. É o gol para tirar a nhaca, que ele sai comemorando assim, ó, sabe? Essa Às é a vezes vitória do Rogério Ceni contra o Flamengo. o Rogério Ceni às vezes precisava perder esse personagem de bom moço como treinador, né. A gente falou aqui por 2 semanas consecutivas de entrevistas polêmicas dele, voltando mais ao Rogério Ceni jogador, e aí ele vai lá e quebra esse tabu absurdo dele contra o Flamengo. Então, às vezes é isso, às vezes a gente precisa mais do bad Rogério nas entrevistas e dentro de campo. Aí, puxando mais um vencedor aqui da minha lista, Vasco da Gama, que conseguiu vencer o Vitória, está numa boa sequência e parece que está engrenando no momento para se afastar da zona de rebaixamento. E ainda está vivo na semifinal da Copa do Brasil. O Vasco ainda tem coisas a disputar nesse ano. Então parece que o time está se encontrando no momento certo da temporada para dar aquele gás, para poder ter uma reta final de brasileiro ali tranquila e poder voltar a atenção para a Copa do Brasil. Então, o Vasco já foi tão criticado aqui por nós, dessa vez, nos vencedores. Você não tem nada a dizer sobre o trabalho do treinador do Vasco não, Matheus? Seu tão amado Fernando Diniz? Cara, tá fazendo um bom trabalho nesses últimos Pô, ele jogos, o tá Vasco tá fazendo um conseguindo ir excelente bem, trabalho. tá desenvolvendo um time interessante. Então vamos ver como é que vai ser essa reta final do Vasco. É aquele negócio, né, o Diniz geralmente começa bem e em algum momento as coisas, se viram para o pior.
O único lugar que isso não aconteceu foi no Cruzeiro, a gente já comentou aqui algumas vezes, mas geralmente ele começa bem. Vamos ver quanto tempo o Vasco vai conseguir manter essa boa fase, porque no final das contas, o Vasco precisa de ser bom o suficiente para não ser rebaixado. Esse é o 2025 do Vasco. Eu acho que não caindo, pode perder a semifinal, mas não sendo rebaixado, o torcedor do Vasco vai pelo menos ficar feliz. Eu acho que você pode sonhar com título, pode sonhar com coisas maiores na Copa do Brasil, obviamente, mas eu acho que no final das contas o objetivo do Vasco é não cair. E hoje o Diniz está fazendo mais do que o suficiente para isso. O Vasco já está a 8 pontos do Vitória, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, É, já, com o mesmo já número de passou jogos, né? legal. Não tem nem Sim. aquela questão de ter jogos a menos, tal, que nesse caso para o Vitória nem faria tanta diferença. Está em 11º lugar, então acho que rebaixamento não é mais Já não está falado mais assim na com tanto conversa. temor no Vasco. Sim, também acho. E aqui outro time que nessa mesma situação é o Ceará. O Ceará é o time assim, completamente inesperado. A gente nunca sabe o que esperar das partidas do Ceará. Pode perder para qualquer time, pode ganhar de qualquer time. Sabe? Ganha de Cruzeiro, empata com o Flamengo e depois perde para time da zona de rebaixamento. E dentro de casa perde o jogo que não era para perder e fora de casa ganha. Dessa vez ganhou dentro de casa, ganhou do time que está lá embaixo, ganhou com autoridade 3-0 do Santos. Está à frente do Vasco, 11º, é o 10º colocado, 34 pontos também. É, acho que em nenhum momento a gente pode falar que o Ceará brigou por para não ser rebaixado. Começou o campeonato muito bem, no meio ali, perto ali do momento da Copa do Mundo de Clubes, o time perde um pouco de desempenho, começa a perder umas partidas. Parece que vai entrar na zona da confusão, mas aí o time consegue uma vitória aqui, um empate ali, aí perde uma, mas ganha outra, e nessa toada o time consegue se manter ali, sabe, na metade da tabela, com uma temporada tranquila, que eu acho que também, assim como eu falei do Vasco, é o grande objetivo do Ceará esse ano. Acho que a torcida do Ceará também está contente com o trabalho que está sendo realizado lá. O Ceará faz um campeonato bem parecido com o Bragantino, o time está logo à frente dele na tabela do campeonato. Talvez ele não tenha atingido um pico tão alto quanto o Bragantino, mas também ele não foi tão baixo quanto o Bragantino foi Exato. em alguns momentos. Ele ficou ali um pouco mais estável, não brigou por grande coisa no campeonato, isso também nem era esperado, nem era exigido isso por parte da torcida, mas também não sofreu. Ele faz um campeonato ali seguro, que para as aspirações do Ceará, tá ótimo. Se ele continuar ali por onde ele está circulando nesse campeonato, que sei lá, de nono até um 13º, vai para competições sul-americanas ano que vem. E pro Ceará tá ótimo. Exato, acho que é o sonho, assim, se você perguntar no começo da temporada para o torcedor e para a diretoria, era esse. Trazendo aqui meu último vencedor, Internacional, que trocou de treinador, venceu o Botafogo. Mas vou fazer o adendo aqui. Nós estamos na fase que é Inter ganha jogos inúteis e lute torcida para o ano que vem. Aí vai para a fase de que no ano seguinte vai mal, é eliminado de todas as competições em agosto, não tem mais chance de título brasileiro, demite o treinador, contrata um novo treinador e chega nessa fase de ganhar jogos inúteis para iludir a torcida. O Inter está nesse ponto. Aí você tem que falar ainda dos treinadores que vão competir, né? Vai ser um Aguirre, vai ser um Roger Machado, os mesmos nomes que sempre acontece essa coisa. Mas no final das contas, pelo menos está se mantendo na Série A, né? Nesse momento que também é a briga do Inter. Consegue abrir aí uma vantagenzinha da zona de rebaixamento. Eu acho que assim, se a gente for falar hoje, Atlético e Santos eu acho que estão legal nessa briga. Sabe? O Atlético tem 4 pontos de vantagem, o Santos 3. Mas o Inter já tem aqui 7 pontos e um jogo a menos. Eh, do jeito que estão os times lá de baixo, 7 pontos são 3 rodadas muito boas deles e 3 muito ruins do Inter, e eu não vejo isso acontecendo, nas próximas 5. Eu não acho que ninguém ali que o Vitória consiga tirar 7 pontos de qualquer time, sabe. Eu Então, vejo assim, o eu Inter acho que o tendo 3 Inter rodadas ruins, mas não vejo os lá de baixo tendo 3 rodadas boas. exato. Então, eu acho que tá conseguindo dar aquela afastada, mais uma vitóriazinha na próxima rodada, eu acho que o Inter sai da zona ali legal e deixa a briga mais para os 6 últimos. E aqui eu até tenho um último vencedor, mas eu tenho meio até vergonha de falar, que foi o Bragantino, porque
A gente falou aqui bastante de como a análise de Palmeiras e São Paulo foi corrompida pela atuação do árbitro. Acho que a mesma coisa pode ser dita de Bragantino e Grêmio. Difícil até falar do jogo por como aconteceu a vitória, para mim claramente não foi pênalti. Menos escandaloso do que o que aconteceu em Palmeiras e São Paulo, mas errado da mesma forma. Mas querendo ou não, para um time que estava com tanta dificuldade de ganhar jogos, igual o Bragantino, uma sequência tão ruim, ganhou um depois de muito tempo, sabe? Às vezes é aquela quebrada de gelo que faz o time voltar pelo menos somar pontos. Sabe? O Bragantino, até certo momento, a gente botava ele para competir por título e Libertadores. Hoje o Bragantino é o nono, em queda livre. Sabe? Às vezes essa vitória acabou sendo aquele paraquedas de emergência que abre sem você fazer nada. Sabe? Você tenta abrir seu paraquedas normal, não funciona, aí abre aquele pequenininho de emergência. Então acho que é isso que aconteceu para parar um pouco a queda do Bragantino. Quem sabe não muda um pouco o ânimo por lá também. O que é loucura é o Bragantino tá em queda livre desde quando voltou do Mundial e ainda tá em nono. Em nono. Porque começou muito bem, né? Querendo ou não, É. você Isso diz ganhar um muito jogo sobre na o quinta rodada e na 38ª vale 3 pontos igual. é. Isso diz muito sobre o começo do Bragantino, mas também diz muito sobre os times que estão lá embaixo no Campeonato Brasileiro e não só os da zona de rebaixamento. Exato. Agora que tem uma galera ali encostando, Corinthians, Vasco, eles estão chegando no Bragantino agora. Mas o Bragantino tá mal, a gente já vem falando há muito tempo. Sim, e relativamente perto do G6 ainda. Uns 7 pontos. Mesma distância que a gente É. tá falando ali da zona. É difícil buscar, é difícil. Mas nunca se sabe. Menção honrosa aqui nos perdedores, que eu acabei de lembrar. Acabei de ver aqui, inclusive, falar a verdade. Que é a Virgínia, que queria ser namorada de jogador e desistiu no primeiro chifre. Faltou perseverança aí Ela para desistiu? influenciar Ela ela. ela postou nota? Eu Desistiu. não vi. É, eu vi. E terminou pelo Léo Dias, pelo que eu vi aqui no Twitter. Mandou Grande mensagem jornalista lá Léo Dias. de que tava. Ah, eles estavam conversando, se conhecendo, mas agora não vai ter mais nada. Que, para quem não ficou sabendo, vazaram conversas. O Léo Dias postou de que o Vinícius Júnior estava marcando de sair com uma modelo enquanto estava com a Virgínia ali em Madrid. Então, se você gosta dessas fofocas, tá aí a informação. Ah, Mas tá aí, acostumado a estar do colocando. outro lado do relacionamento, né. É, Não vou falar mais pra exatamente. eu não quero ser processado, mas essa situação ela não tá acostumada a viver dessa forma, é o que eu vou dizer. É isso. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Quem chegou até nesse ponto precisa fazer o quê, Bruno? Bom, para você não ser um perdedor, você dá o like, você, eh, se inscreve no canal, comenta aqui também o que você acha das nossas opiniões aqui, se você concorda com os vencedores, com os perdedores, se a gente esqueceu de alguém, se você acha que eu acertei mais, se o Matheus acertou mais, não é uma competição, mas escreve aí quem que você acha que acertou mais e errou mais. Indica esse vídeo também para um amigo que acompanha essa rodada do Brasileirão, para alguém que não pôde acompanhar e quer ver uma análise um pouco mais aprofundada do que aconteceu com o time de coração dele, com o rival, com equipes que estão brigando ali na mesma faixa da tabela. Acho que é isso, né? É isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!